Os Códigos do Milhão, escrita por Pablo Marçal. Por que algumas pessoas parecem prosperar em praticamente qualquer cenário econômico, enquanto outras continuam presas num ciclo aparentemente infinito de escassez? Essa é a grande pergunta, né? Será que o problema estrutural está primariamente na falta de dinheiro na conta bancária? Ou a grande barreira invisível é, na verdade, a própria mentalidade humana? Eu apostaria todas as fichas na mentalidade. Pois é, hoje a gente inicia uma análise detalhada e bem abrangente sobre um material que propõe respostas contundentes para essas questões. A nossa pauta de hoje é a obra Os Códigos do Milhão, escrita por Pablo Marçal. Um material denso, focado mesmo em viradas comportamentais. Exatamente. A missão dessa nossa exploração estratégica é destilar as ideias centrais desse texto para entender como o autor propõe o desenvolvimento de uma mentalidade focada na prosperidade. A ideia é delinear um caminho que busca tirar o indivíduo da estagnação e colocar ele num estado de ação contínua. E o que é fascinante logo nos capítulos iniciais é que, diferente do que normalmente se espera de uma literatura sobre finanças, o texto não mergulha imediatamente em planilhas, taxas de juros ou gráficos de mercado. Passa bem longe disso no começo. Passa longe. A narrativa tem como ponto de partida a arquitetura do próprio cérebro humano. O argumento central construído pelo autor é que as crenças internas e as configurações mentais de um indivíduo funcionam como os verdadeiros moldes da sua realidade material. É uma mudança de perspectiva, sabe? Total. Sobre essa perspectiva, a riqueza não é tratada como um mero acaso ou fruto apenas de trabalho braçal. Ela é vista como um reflexo externo direto de uma profunda reestruturação interna. A obra sustenta que tentar enriquecer sem antes reconfigurar a mente é tipo tentar rodar um software super pesado num sistema operacional obsoleto. Simplesmente não roda. E essa fundação conceitual tenta redefinir vários termos que a gente usa no cotidiano, começando por uma visão bem particular sobre o que de fato significa ser pobre. Esse ponto é crucial. Sim. O livro recorre à etimologia, buscando a origem latina da palavra pobreza, para atrelar o conceito diretamente à ideia de improdutividade. Improdutividade. Isso. Em outras palavras, a tese defendida é que o estado de pobreza é, na sua essência mais profunda, um estado de improdutividade prolongada. E para romper esse ciclo, a obra introduz uma proposta que soa até um pouco forte no início, né? Que é a necessidade de cultivar um ódio pela pobreza. É uma palavra forte mesmo. Mas a narrativa deixa bem claro que não se trata de fomentar uma agressividade irracional. É sobre desenvolver uma rejeição emocional profunda, uma repulsa que atue como uma alavanca para não mais aceitar a limitação como algo normal na própria vida. E do ponto de vista comportamental e biológico, a resistência em aceitar a condição atual esbarra em como fomos moldados evolutivamente, certo? Com certeza. O cérebro humano foi desenhado para garantir a sobrevivência, e para isso ele opera como uma máquina de altíssima eficiência energética, o que significa que ele procura atalhos e tenta economizar energia a todo custo. Ele é meio preguiçoso por natureza. Exato. Formular pensamentos disruptivos, aprender novas habilidades, tudo isso demanda um alto gasto calórico. É aí que a obra traz o conceito de neuroplasticidade. A premissa é animadora, porque apesar dessa tendência de economizar energia, a estrutura cerebral é altamente flexível e moldável. É possível treinar o cérebro. Sim, através de estímulos consistentes e repetição, a obra defende que é viável reconfigurar o cérebro para abandonar o modo de sobrevivência e passar a operar no modo de produção ativa. Eu acho muito didática a forma como o texto ilustra essa reconfiguração neural. Tem uma analogia que o autor utiliza, que é a de instalar a fiação elétrica de uma casa. Essa é fantástica. Muito visual. Pensa bem, o processo inicial de quebrar paredes, passar conduítes, puxar fios grossos, exige um esforço físico e mental imenso. É exaustivo, gera muita fricção, o que explica por que tantas pessoas desistem logo nas primeiras tentativas de mudar de vida. É a fase em que o cérebro quer desistir, para poupar energia. Exatamente. Contudo, a analogia demonstra que, uma vez que essa infraestrutura está pronta e os trilhos neurais estão consolidados, o cenário muda drasticamente.
Fica infinitamente mais simples plugar novos aparelhos nessa rede. Novos aparelhos sendo novas habilidades, né? Isso, seja aprender um idioma complexo ou dominar um instrumento musical. O livro sustenta que a construção sólida da riqueza exige suportar esse desconforto inicial para criar novas trilhas mentais. E o que pavimenta essas novas trilhas mentais são os princípios que o autor define como os códigos da prosperidade. A forma como o livro usa as operações matemáticas básicas para categorizar os comportamentos financeiros é brilhante. Oferece uma visualização muito clara dos padrões de consumo. Vamos destrinchar essa matemática da riqueza? Vamos lá. O sinal de soma, por exemplo, é utilizado para representar a figura do poupador tradicional, aquele que apenas guarda um pouco de dinheiro no fim do mês. Aquele perfil bem conservador. A tese é que depender exclusivamente da soma é uma estratégia excessivamente lenta. O autor argumenta que levaria séculos para uma pessoa enriquecer apenas guardando moedas, especialmente por causa da inflação. Verdade. Aí nós temos a subtração, que categoriza o consumidor impulsivo que retira recursos da própria base para adquirir passivos. Já a divisão ilustra o comportamento de quem gera conflitos, rompe sociedades e acumula prejuízos. E qual seria o caminho, então? A chave para a mudança estrutural estaria no verdadeiro código da prosperidade, que o autor chama de a multiplicação, ou o código X. Trata-se da habilidade de alavancar recursos disponíveis e criar sistemas que gerem valor exponencial. E essa transição de um modelo de soma ou de subtração para o de multiplicação exige um realinhamento drástico na autoimagem. O leitor é provocado a abandonar a passividade o tempo todo. Uma mudança de identidade. Perfeito. Se a gente observar a dinâmica da internet hoje, é muito evidente a divisão entre quem atua apenas como consumidor passivo de conteúdo e quem se posiciona como criador. O material argumenta que não existe prosperidade genuína enquanto a pessoa não assumir a identidade clara de um investidor, de um plantador, de um fornecedor no mercado. Tem que sair da arquibancada e entrar em campo. Deixar de ser só espectador. Essa postura ativa de fornecedor demanda uma série de habilidades práticas, sendo a principal delas a negociação. E aí o livro introduz o conceito da arte da extração. Focando no poder das perguntas. Certo. Exatamente. A obra propõe que as pessoas numa mesa de negociação frequentemente se comportam como rochas. Elas estão fechadas, defensivas, e nesse cenário, as perguntas funcionam como dinamite. Dinamite para quebrar as rochas. Isso, para quebrar a superfície e extrair os diamantes, que seriam as informações valiosas, e os interesses ocultos. E o aspecto psicológico disso fica muito interessante quando o autor descreve a eficácia da chamada pergunta top. Pergunta top, de top of mind, o que vem primeiro à cabeça? Isso mesmo. Em vez de abrir uma negociação com questionamentos técnicos ou super agressivos, a recomendação é iniciar com a primeira pergunta trivial ou inesperada que vier à cabeça. Parece contraintuitivo para uma reunião séria. Pode parecer, mas a psicologia é sólida. Lançar uma pergunta mundana quebra o padrão, desorienta a outra parte momentaneamente, desmonta o estado de alerta e desarma a rocha. Humaniza o contato. E facilita a extração de informações sem tanta resistência. E essa maestria na negociação embase uma das teses centrais do livro. Sobre o lucro na compra. Exato. O senso comum dita que o momento de colocar dinheiro no bolso é quando se vende um produto. A obra inverte essa lógica e defende que o verdadeiro lucro não é consolidado na venda, mas sim no momento da compra. Se a aquisição não for bem negociada, a margem de lucro já nasce asfixiada. E o livro fundamenta isso com um exemplo prático muito bom. O autor relata que revisou os contratos básicos da empresa dele e renegociou o fornecimento de internet. Ele conseguiu baixar a mensalidade de R$ 1.000 para R$ 159. E com a conexão mais estável ainda. Pois é, num cálculo anual é uma economia de quase R$ 10.000. Obtida não criando um novo produto, mas simplesmente auditando despesas e aplicando a arte de perguntar e renegociar. Reduzir custos na base, sem sacrificar a qualidade, tem um impacto imediato. E quando a gente amplia essa visão de otimização de recursos, a gente entra num terreno mais avançado que a obra aborda, que é o OPM. Other People's Money, o dinheiro de terceiros. Isso.
Há um esforço claro no texto para desconstruir o pavor generalizado que muitas pessoas têm do crédito. A estratégia sugerida é que, em vez de descapitalizar o próprio milhão para financiar um projeto, a pessoa utilize o capital como lastro. Como assim, na prática? A pessoa aplica os recursos, obtendo, digamos, um rendimento de 1%, e capta recursos no mercado através de linhas de crédito a uma taxa menor, como 0,4%. Entendi. Então a rentabilidade da aplicação quita o empréstimo e ainda gera sobra. Exatamente. Obviamente, é uma manobra de alavancagem que exige uma inteligência emocional e um controle de riscos gigantescos. O objetivo é evitar que o uso do crédito vire uma dívida insustentável. E para quem direciona essa alavancagem para o empreendedorismo, a narrativa oferece um mapa mental incrivelmente visual, baseado nos dedos da mão, para detalhar as 5 fases evolutivas de uma empresa. Essa metáfora da mão é excelente para quem acompanha esse mundo dos negócios. Vamos passar por ela? O dedo polegar representa o momento inicial, o aval positivo, a coragem vital para inaugurar o negócio. O famoso dar o joinha para começar. Isso. O indicador aponta para a segunda meta, que é o break-even, o ponto de equilíbrio financeiro, onde o faturamento empata com as despesas. O dedo médio ilustra o payback, a fase árdua, onde o capital investido começa a retornar. É a fase que muita gente trava. Trava muito. Em seguida, vem o anelar, que simboliza o compromisso, o casamento estrutural com a profissionalização do negócio. É o momento em que geralmente se contrata um CEO para tirar o fundador do microgerenciamento. E por último, o mindinho. O dedo mínimo, que é pequeno em tamanho, mas enorme em significado. Ele representa o handover, que é o evento de liquidez, a venda ou a sucessão da empresa para terceiros. A genialidade dessa categorização visual é combater a síndrome do fundador apegado. O autor enfatiza que uma operação comercial saudável precisa ter um ciclo de vida planejado que inclua uma saída. O apego excessivo transforma o ativo numa prisão operacional. E planejar esse handover desde o dia 1 força a criação de processos independentes. Com certeza. E essa noção de ter uma linha de chegada programada dialoga perfeitamente com o conceito que o autor estende para a vida financeira pessoal, que é a superdata. A superdata é fantástica. A proposta é que quem busca romper com a escassez não pode viver apenas de desejos abstratos. É preciso marcar um dia e um ano exatos no calendário em que a independência financeira será alcançada. É transformar um sonho num projeto com prazo. É o marco temporal em que a responsabilidade de pagar o custo de vida mensal é transferida do esforço braçal para os rendimentos da renda passiva. Ter uma data estabelecida converte esse sonho distante em um projeto inegociável. Estabelecer prazos rígidos é uma tática central no combate à mentalidade de escassez que o autor defende. E esse combate exige erradicar a postura de vitimização. O livro confronta aquela crença popular do cavalo arreado, que só passa uma vez. Que é tratar grandes oportunidades como bilhete de loteria. Exato, como se dependesse apenas da sorte. E a imagem usada na obra para desmantelar essa crença passiva é muito gráfica. O autor faz um paralelo com uma vaca e um bezerro no pasto. A vaca representa a oportunidade. A observação óbvia, mas que muita gente negligencia, é que a vaca não caminha atrás do bezerro implorando para amamentar ele. A vaca simplesmente fica lá. Ela fica lá. O bezerro, que simboliza a atitude, é quem precisa se movimentar, correr e buscar a fonte de alimento. O pasto corporativo e financeiro está repleto de vacas, digamos assim, mas elas não vão bater na porta de ninguém. Elas são conquistadas exclusivamente por atitudes implacáveis. Quem fica estático reclamando da sorte termina na escassez. É a diferença entre reagir ao ambiente e agir sobre ele. Mas o autor reconhece que só se movimentar sem direção também não funciona. Para balizar essa ação, a obra propõe a fórmula da exponencialidade. A famosa fórmula R/E vezes O. Resultados exponenciais são fruto direto de uma operação constante. Isso. E tem uma proporção bem exigente ali para evitar o acúmulo de conhecimento inerte. Para cada 1 hora consumida em teoria ou estudo, devem ser investidas 20 horas de aplicação prática.
Essa proporção de 1:20 é um ataque direto ao hábito contemporâneo de devorar dezenas de cursos e não executar nenhum. O livro sustenta que informação consumida passivamente é apenas dados numa mente ociosa. Só se converte em sabedoria com o atrito da realidade, através da tentativa e erro na prática. Agora, impor um ritmo de execução tão intenso desperta naturalmente um questionamento sobre o esgotamento físico e mental. O autor prevê isso e estrutura o equilíbrio através da teoria dos 3 capitais: capital financeiro, intelectual e emocional. E a tese defende que o capital emocional é, de forma isolada, o ativo mais crítico de qualquer indivíduo. A obra sugere dedicar aproximadamente 65% de todo o foco e energia para a manutenção desse capital emocional. A blindagem da mente tem prioridade absoluta. E a justificativa para focar tanto no emocional é que ele age como o alicerce central. É a estrutura emocional que impede uma pessoa de ceder ao pânico ou à depressão durante uma crise financeira. E, da mesma forma, previne o desenvolvimento da arrogância destrutiva e da megalomania quando se atinge a abundância. Sem o controle emocional, tanto as habilidades intelectuais quanto os recursos financeiros perdem o valor e dissipam rápido. A estabilidade interna é o que assegura a sustentabilidade do patrimônio externo. O autor refuta muito a imagem daquele empreendedor cuja única métrica de sucesso é o acúmulo até a exaustão. E é por isso que o livro dedica atenção ao que ele chama de a fase do desfrute. A fase do desfrute é muito interessante. O autor explora a etimologia da palavra descanso no hebraico, correlacionando o ato de repousar com a capacidade de desfrutar plenamente do momento presente. Porque de nada adianta construir um império e não viver o agora. Exato. A obra afirma que construir um império financeiro abdicando totalmente do tempo de qualidade com a família não é uma vitória. É apenas uma escassez gourmetizada. O texto usa uma imagem muito forte. De pouco vale comprar uma cama de R$30 mil se ao deitar nela, a mente é atormentada por dívidas, ansiedade e falta de paz. O sono tranquilo é o validador do sucesso real. O desfrute genuíno é a prova de que a mentalidade da prosperidade foi implementada com sucesso, não só ganância. Analisando toda essa jornada estruturada pelo autor de Os Códigos do Milhão, fica evidente que a realidade financeira não muda de fora para dentro. A raiz de qualquer mudança reside na mente. Transitar da improdutividade para a abundância requer coragem para assumir o papel de criador e fornecedor. Requer substituir a soma pela multiplicação e garantir que cada hora de estudo vire 20 horas de prática. Fica o convite para quem nos ouve observar a própria trajetória. Até que ponto a postura diante dos desafios tem sido a de quem espera a oportunidade chegar e até que ponto tem sido a de quem constrói o próprio resultado. A reflexão sobre a própria superdata pode ser um excelente ponto de partida. E como o pensamento provocativo final dessa nossa exploração, eu destaco um ponto sutil mencionado pelo autor sobre o 5º e último estágio do relacionamento com o dinheiro, que é o compartilhar. Muito bem lembrado. Se a jornada exige tanta evolução do capital emocional, talvez o propósito final de acumular milhões não resida no dinheiro em si. A verdadeira meta talvez não seja o dígito na conta, mas sim se tornar uma pessoa com maturidade e recursos suficientes para conseguir transbordar na vida de terceiros e ter o privilégio de financiar os propósitos daqueles que estão ao redor. Uma excelente visão para consolidar a nossa pauta de hoje. Esperamos que esta exploração estratégica tenha oferecido insights valiosos sobre a arquitetura do pensamento direcionado à prosperidade. Se essas ideias geraram reflexão, fica o convite para que a nossa audiência acompanhe as próximas análises detalhadas e siga o canal para continuarmos desbravando novos conteúdos. Nos encontramos na próxima e até logo!